Salmo 122, apenas o verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outras traduções diz: alegrei-me sobremaneira quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Os irmãos que podem, por favor, se assentem. Essa palavra, ela é, nos nossos dias, não muito comum, porque o estresse do dia a dia tem tirado de nós a alegria, o prazer de vivenciar as coisas de Deus, de participar das coisas de Deus. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento e analisa esse texto à luz da cultura judaica, a gente percebe que para eles participar das coisas de Deus, principalmente daquelas relacionadas ao templo, não era algo fácil. Pessoas vinham das mais diversas regiões, enfrentando jornadas severas, difíceis, perigosas. No entanto, a história registra e a Bíblia confirma que eles marchavam rumo a Jerusalém, e quando eles marchavam rumo a Jerusalém, eles faziam uma festa. Muitos salmos são, na verdade, cânticos judaicos, cânticos que eram cantados com muita celebração, com muita paixão, com muita empolgação, quando eles caminhavam para Jerusalém. Muitos sabiam que poderiam morrer naquele trajeto, mas para eles, estar diante ou próximo da chama azul, estar diante da presença de Deus, estar próximo dos símbolos que atraíam o favor de Deus, para eles era mais importante do que viver. Para eles havia muito mais alegria em estar diante de Deus do que em estar vivo, mas distante de Deus. E eles faziam essas jornadas. E quando eram convidados ou chegava o grande momento de estar próximo da arca, ou então fazer algum tipo de sacrifício, para que eles então fossem reconciliados com Deus, estivessem em paz com Deus, fossem perdoados por Deus, eles então se alegravam sobremaneira. Gente, vamos à casa do Senhor. Porém, a casa do Senhor está a 60 quilômetros da minha casa. A casa do Senhor está a 120 quilômetros da minha casa. A casa do Senhor implica em uma caminhada, porque naqueles dias não haviam veículos modernos como os nossos. O veículo mais moderno era puxado por um boi, um cavalo, coisa parecida. A viagem não era confortável. A viagem não era rápida, muito menos segura. No entanto, havia uma alegria muito grande no coração deles em estar envolvido com as coisas de Deus, em participar das coisas de Deus. E quando a gente vem para os nossos dias, quando a gente mergulha no mundo do Novo Testamento, a gente logo confronta com uma declaração do escritor desconhecido dos Hebreus, que do outro lado não diz da alegria, mas da preocupação de que muitos perderiam esta visão. E ele fala assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. Está preocupado o autor bíblico com a falta de disposição ou com a maneira como iríamos encarar essa questão. E eu entendo o seguinte: para que as coisas de Deus gerem em nós grande alegria, é necessário que estejamos como homens e mulheres de Deus cheios do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus produzirá esta alegria no nosso coração para com as coisas de Deus. Para nós estar diante da presença de Deus, envolvido com as coisas onde Deus se manifesta, vai ser para nós prazeroso, vai ser para nós motivo de grande alegria, se nossa vida estiver cheia do Espírito de Deus. Eu imagino que os judeus levantavam 5 horas da manhã para marchar para Jerusalém. No dia de começar a jornada, eles levantavam, 2 horas da manhã, porque a jornada era longa, 1 hora da manhã, para fugir do calor do sol durante o dia. Era muito mais difícil que nós. E a gente já percebe como é esmagadora a dificuldade que temos, mesmo sabendo que Deus vai estar aqui. Mesmo sabendo que Ele vai ouvir nossa oração, mesmo sabendo que se tiver fé no nosso coração, uma coisa prodigiosa vai acontecer, mesmo sabendo que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, as promessas da Bíblia estarão diante de nós para serem cumpridas numa reunião como essa. Muitas vezes não temos esta alegria a mais, esta sobremaneira alegria de estarmos diante de Deus, de estarmos diante da chama azul, de termos a
oportunidade e o privilégio de termos uma experiência com Deus. Como é que nós ficamos hoje? Alegrados sobremaneira porque estamos diante do Senhor, ou advertidos gravemente para não deixarmos de congregar? Porque a presença do Senhor já não nos dá mais grande alegria nem muito prazer. Para considerarmos durante o dia que você, hoje, na quinta-feira, no dia 12 de maio, que você tenha prazer nas coisas de Deus, que você tenha alegria nas coisas de Deus, que você seja atraído pelas coisas de Deus, que em algum momento do dia Deus te atraia para estar em oração, e que você sinta alegria nisso, que você não durma. Que em algum momento do dia hoje Deus te atraia para ler as Escrituras, e que você não durma, e que você sinta alegria nisso, que você sinta prazer nisso, em nome de Jesus. Se porventura você começar a sentir mais alegria e prazer nas coisas seculares, ou talvez mundanas no dia de hoje, vai para o joelho, pede misericórdia ao Senhor e pede a Ele para te encher do Espírito Santo e de prazer para as coisas de Deus. Amém? Amém.